Olá, graça e paz, pastor Elias Santos, respondendo mais uma pergunta, momento da Tire suas dúvidas. Eu recebi uma pergunta de um amado irmão, e esse amado irmão, ele fez a pergunta para mim, pastor Elias Santos, eu preciso de uma resposta. Eu já fiz essa pergunta a algumas pessoas, mas a resposta que recebi não me convenceu, não sanou minhas dúvidas. E esse irmão fez essa pergunta para mim. E eu quero estar respondendo coletivamente. Ele disse que faz parte de uma igreja há muitos anos, congrega nesta igreja e é apenas um membro. E ele disse que desde quando ele começou a congregar, desde quando ele começou a viver a essência do Evangelho, ele disse que aonde ele chega, as pessoas se incomodam com ele, muitas pessoas se levantam, ele sofre muita rejeição, ele sofre muita humilhação por parte de família. E ele disse, pastor, o que é que está acontecendo comigo? Por que eu sofro essas rejeições? Por que eu sofro essa perseguição? Aí ele até disse que quando ele não servia a Jesus, ele não passava por isso. Mas depois, quando ele entregou a vida dele para Jesus, ele começou, era como se ele tivesse uma lepra, era como se ele tivesse uma doença. E eu quero estar respondendo para ele, quero estar respondendo coletivamente, talvez seja a tua dúvida. Talvez você, minha amada irmã, você tem sido perseguida, você tem sido afrontada, você tem sido envergonhada, até por pessoas próximas, família. Olha, existe uma marca. Existe uma diferença daquele que serve e daquele que não serve. Nem todos, a própria Bíblia diz, nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Muitos chamados, poucos escolhidos, nem todos que estão ali gritando, fazendo aquele movimento, são verdadeiramente escolhido, ungido de Deus. A marca de ungido de Deus é essa o que o irmão falou. Começa desta forma. Rejeição. Pessoas que nunca te rejeitavam e começou a rejeitar. Porque aquela pessoa percebeu que você incomoda o inferno, que você não é uma pessoa qualquer, não é uma pessoa comum. Quando eu falo não é uma pessoa comum, não é que você tenha um padrão de riqueza, de nobreza, não. Como ser humano, você é uma pessoa simples. Só que no mundo espiritual, você não é uma pessoa simples. Você recebeu a marca que incomoda o inferno, que destrona, que desmancha toda a armação do inferno. É por isso que você sofre rejeição, humilhação, perseguição, ninguém te entende. Se você olhar, se nós olharmos para a Bíblia, todos os profetas verdadeiros de Deus eram rejeitados, eram humilhados. Vamos começar pelo profeta Elias.
o espírito da Jezabel, naquela época, atuando naquela mulher de Acabe, perseguia Elias para matar. Perseguia por quê? Porque ele era um profeta diferenciado. Ele não se assentava na mesa de Jezabel, ele não comia com Jezabel nem com Acabe. O falso profeta, ele senta na mesa, ele come, ele participa, ele se contamina com tudo que acontece no mundo das trevas. Mas o profeta Elias, ele não se contaminava, por isso que ele vivia fugindo, Jezabel querendo o matar, e muitos, inúmeros homens de Deus que passaram por essa situação. Se a gente vier para Jesus, o próprio João Batista foi morto, mas não se corrompeu, não participou de toda a sujeira da época. Estevão, o jovem diácono Estevão, foi morto, apedrejado em praça pública. Isso eu vou trazer, vai ser muitos que eu vou trazer. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o crente em Jesus Cristo de verdade, ele incomoda o inferno. Ele incomoda o inferno. E muitas vezes são pessoas frágeis, senhorinhas, com a Bíblia na mão, que quando ora, não são pessoas que fazem carnaval, zoada, são pessoas simples, são pessoas que ninguém dá nada, mas no mundo espiritual, essas pessoas, elas receberam da parte de Deus um poder para destronar todas as obras das trevas, as obras do diabo. Então, meu amado irmão, isto quer dizer, respondendo à pergunta do irmão, que o Senhor é um escolhido do Senhor, é um escolhido para fazer o bem, é um escolhido que recebeu luz, que tem que colocar em prática, como o próprio Deus, ele falou, haja luz, haja luz. Se a pessoa, só a presença da pessoa incomoda as trevas, imagine essa pessoa atuando, orando, clamando. Deus te escolheu para representá-lo na terra. Deus te escolheu para propagar o Evangelho. Propagar não é teoricamente, é praticamente levar a luz para a escuridão, levar a paz, levar a saúde aonde há enfermidade. Então, é levantar a cabeça e fazer o que Deus te escolheu. Amém? Então, meu amado irmão, espero que eu tenha respondido. E muitos que são inscritos do nosso canal e que estão nos assistindo, que está passando por esta mesma situação que você não entende, você diz que não entende, a resposta é que Deus te escolheu, Deus te deu uma missão específica, uma missão para um papel. Todos nós somos servos do Deus Altíssimo, o maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade. Cada um temos uma missão específica. Amém? Uns interceder, guerrear na madrugada, outros ministrar com autoridade, outros, quando eu falo outros, não falo só homem e mulher. Louvar, o louvor tem um poder. O louvor quebra
despedaça todo jugo do maligno. Agora é louvar com a alma, louvar com o espírito. Tem pessoas que louvam, não tem uma boa dicção. É importante ter uma boa dicção? É. Não vou dizer que não é. Mas não é tudo. Ter uma boa dicção não é tudo. Porque tem muitos cantores aí que têm uma boa dicção, tem uma boa performance, sabe se apresentar, mas não arranca um glória. Já por outro lado, a gente vê pessoas que não têm uma boa dicção, não têm uma boa performance, que destronam o inferno. Amém? Principalmente uma voz que incomoda o inferno. Essa voz que incomoda o inferno, essa voz que as pessoas rejeitam, que as pessoas não querem ouvir, é essa voz que está ungida para destronar o inferno. Da mesma forma o pregador que não atrai multidão, o pregador que não recebe grandes cachê, é esse que incomoda o inferno. Não estou dizendo que aqueles grandes pregadores não pode ser usado, pode. Agora tem que ter muito cuidado porque muitos foram destruídos pela arrogância, pela prepotência. A arrogância precede a queda, prepotência. Eu sou ungido. Não é para você dizer que é ungido, você mesmo reconhecer. Não precisa. Você não precisa ser reconhecido por ninguém. Você só precisa ser reconhecido no mundo espiritual. O inferno tem que saber que você está aqui na terra cumprindo o teu chamado. Um dia você não vai estar mais aqui. Mas enquanto você estiver aqui, você vai cumprir o seu chamado. Gemendo, chorando, você vai cumprir tudo aquilo que Deus confiou a você. Agora tenha muito cuidado com os elogios. Tenha muito cuidado, meu amado irmão, minha amada irmã, com elogio. Tem derrubado muitos homens e mulheres de Deus. Amém? Então tenha muito cuidado. Menos, meu amado, menos. A gente vê pessoas aí, eu digo menos, meu irmão, menos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Quem morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou é o maravilhoso conselheiro Deus forte e Pai da eternidade. Ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória. Nós somos servos dele para o adorar. Nós somos adorador dele. Muito cuidado, porque a soberba precede a queda. Durante a minha caminhada, eu conheci muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que fazia o maior reboliço do inferno. Mas foram iludidos com a fama, com o poder, e o mundo o calou, o sufocou com fama, com aplauso. Então temos que ter muito, muito cuidado. Muito cuidado. Eu sei que muitas vezes passa na nossa mente, nós temos que repreender. Por que eu sofro tanto? Por que eu sou perseguido? Eu recebo várias perguntas. Mas pastor, eu faço caridade, eu dou dízimo, eu dou oferta. Eu não sou uma pessoa mau, eu não sou uma mau filha, eu não sou uma má empresária, eu não sou um mau filho, eu não sou um mau empresário. E por que eu sofro tanto? Porque a luz não vai se unir com as trevas. Quando a luz chega, as trevas têm que fugir. Quando a luz chega, as trevas têm que fugir. Mas pastor, literalmente eu vejo as pessoas se esquivando de mim. Lógico que vai se esquivar. Lógico que vai fugir de você. É como o diabo foge da cruz. Porque você traz a marca de Cristo. Quando Moisés desceu
do monte, estava falando com Deus. Ninguém conseguia olhar nos olhos de Moisés. Uma pessoa diferenciada, não é diferenciada no corpo, não é o mais forte, não é mais... Não, é espiritualmente. Muitas vezes a pessoa não dá nada, é uma pessoa franzina, é uma pessoa insignificante, como diz aí fora. Insignificante para o mundo, mas para Deus não. E quando as pessoas procuram uma pessoa insignificante dessa, não está procurando pela tua beleza, não está procurando, quando alguém te procura, não está procurando pela tua beleza, não está procurando pela tua dicção, pelo teu modo, está procurando pela unção que está em você. A unção que é emprestada, que pode ser tirada. Se não for executada, se não for colocada de forma para a honra e glória de Deus, para o reino de Deus, é tirada. Então, quando alguém te procura, você vê que homens de Deus, mulheres de Deus que são usados, muitos não entendem, dizem, mas ele não fala bonito. Ele não tem parentesco na elite, na sociedade aí. Ele é um João ninguém. Ela não tem rol de parentesco na elite gospel evangélica. Não precisa ter. Não precisa ter. Só tem o quê? Uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma entrega total, completa e gloriosa. Ela não se pega às coisas do mundo, ele não se pega às coisas do mundo. Ele sabe que o viver é Cristo, o morrer é ganho. Ele sabe que não trouxe nada para esse mundo ele não vai levar nada, não vai levar nada desse mundo. Ele sabe, ela sabe que está aqui cumprindo uma missão exclusivamente. Sabe que nasceu com um propósito, como o próprio Jesus veio ao mundo com um propósito. João Batista veio ao mundo com um propósito. Estevão veio ao mundo com um propósito. Eu, você, nós viemos ao mundo com um propósito. Nós não viemos ao mundo para povoar o mundo, para viver uma vida de luxúria, para viver uma vida de fingimento, fingindo que é uma coisa e não é. Nós não viemos esse mundo para isso, para representar um papel, para ser um ator, o homem, para ser uma atriz, a mulher. Nós não viemos esse mundo para isso. Nós não viemos esse mundo para levar tapinha nas costas. Volto a falar, todos os profetas, todos os homens de Deus, eles não eram aplaudidos, eles não eram... Quando alguém tentava se aproximar dele, era armando uma armadilha para destruí-lo, para tirá-lo ele de atuação. Não fique pensando que alguém vai se aproximar de você porque te ama, porque gosta de você, não. Alguém vai se aproximar de você porque necessita daquilo que Deus te deu. Necessita desta presença gloriosa que destrona o inferno. Amém? Então, meu amado irmão, se você quiser mais informações, escreva no nosso canal aí, tem o nome aí, inscreva, se você se inscreve, se torne um voluntário desta obra, ajudar esta obra. Amém? Eu vou fazer uma pequena oração. Depois dessa reflexão, vou fazer uma pequena oração. Maravilhoso conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, dá força aos teus escolhidos. Sabemos que muitos são chamados, mas sabemos que poucos são escolhidos. Dá força aos teus escolhidos para suportar a perseguição, para suportar a rejeição, para suportar a humilhação. Meu Deus, mas decretamos que podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nada pode nos afastar de Ti, do nosso propósito, da nossa missão que o Senhor nos deu. Sabemos, como o apóstolo Paulo diz, que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Sabemos que somos mais do que vencedor, mas em todas estas coisas, luta, perseguição, humilhação,
somos mais do que vencedores. Meu Deus, conceda a cada ungido, cada filho, cada filha que tem esse chamado, vida abundante. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Em nome de Jesus. A diferença está no nome de Jesus. A diferença do teu chamado, do teu ministério, está no nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a todos, rica e poderosamente. A qualquer momento, o pastor Elias Santos estará retornando com mais um Tire as Suas Dúvidas. Nunca se esqueça, o eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele te ama e eu também. Graça e paz.